Olá, hoje no programa Atos 1:8 teremos a participação de André e Germana. São dentistas missionários que deixaram São Paulo e entregaram a vida por amor ao Senhor para trabalhar entre os ribeirinhos. Um testemunho arrebatador que enche o nosso coração de alegria. Tenho certeza que falará profundamente ao seu coração. Oremos pela obra missionária, participemos das campanhas de missões. Peça a Deus, Senhor, levante profissionais como André e Germana para cumprirem o ídolo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Meu nome é André, essa é minha esposa Germana. Nós somos missionários aqui na Amazônia. Estamos aqui há quase 5 anos servindo ao Senhor nas comunidades ribeirinhas, em todo o trajeto do Rio Solimões, também entrando para o Rio Negro. Mas nós somos natural de São Paulo. E nesse dia nós queremos compartilhar um pouco com você como foi o nosso chamado missionário, mas também o que tem acontecido aqui no campo missionário, onde nós atuamos. E quando nós estávamos ali em São Paulo, ainda servindo ao Senhor, por mais de 20 anos, nós estávamos sempre muito envolvidos com a obra do Senhor. Mas o nosso desejo, o desejo do nosso coração sempre foi de estar no campo missionário. Mas o nosso desejo, muitas vezes, era de ir para fora do país, né? Lugares como África, Haiti, onde nós ouvíamos falar que era difícil de pregar o Evangelho, por causa de acesso e uma série de questões também. Mas nós desconhecíamos que dentro do nosso país existiam pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, locais onde muitas vezes nós somos proibidos de entrar. E aí nós servindo ao Senhor ali em São Paulo ainda, sempre muito dedicados, mas dentro da nossa zona de conforto, o Senhor sempre falava ao nosso coração o quanto nós poderíamos fazer mais pela obra do Senhor, o quanto nós poderíamos nos envolver mais com a obra do Senhor. E eu me recordo que nós, sempre servindo ali na Cristolândia, nos lares batistas, nós tínhamos uma clínica onde nós separávamos períodos da clínica para atender, né, as crianças do lar batista, também os internos, alguns missionários da Cristolândia também. Então sempre muito dedicados ao Senhor, mas dentro daquilo que era confortável para nós. Onde nós começamos a fazer viagens missionárias e fomos a uma viagem missionária aqui para o Amazonas, onde mudou a nossa percepção do que é a Amazônia. Então eu me recordo que nessa primeira viagem nós estávamos atendendo dentro do barco missionário, e nesse atendimento foi um atendimento diferenciado, porque um dos voluntários, já no finalzinho da tarde, perguntou se a gente poderia atender mais um garoto, mais uma criança. E aí eles colocaram essa criança para dentro e trouxeram a criança carregada, e a gente percebeu que a criança tinha algum problema, porque ela não podia andar e ela se debatia demais também. Ela estava ali com o pai dele, então tivemos que sentar a criança na cadeira e tivemos que fazer contenção para atender aquele garoto, porque tínhamos que tirar um dente dele, não tinha mais o que fazer. Foi um dos atendimentos difíceis que nós fizemos, mas ali conseguimos atender aquele garoto, levou ali quase 1 hora para atender ele. Mas o interessante dessa história é que ao final do atendimento a gente orou pela família, oramos com o pai do garoto e assim eles foram embora para casa. E aí no meio do caminho que os voluntários estavam carregando aquela criança de volta para casa, nós vimos ali a mãe dele. E a mãe dele, vendo a cena, ela começou a chorar desesperadamente. E ela dizia assim: vocês são resposta de oração. E ela falava incessantemente: vocês são a resposta de oração. Depois que ela se acalmou, ela começou a compartilhar com a gente, ela é nossa irmã em Cristo, ela começou a contar um pouco da história, das dificuldades que eles vinham passando. Ela nos disse que por muito tempo ela tentou buscar ajuda para que alguém tirasse a dor do seu filho, para que alguém cuidasse do seu filho. Ela nos disse que muitas vezes ela saía de onde ela estava e ia para uma outra comunidade, e ali buscando algum auxílio para que alguém tirasse a dor do seu filho, e ela nunca conseguiu. E ela nos disse que ela começou a mudar a estratégia dela. Ela começou a colocar o seu joelho no chão e orava a Deus, pedindo para que Deus
tivesse misericórdia da vida dela e do seu filho, para que enviasse alguém para cuidar do seu filho. Naquele momento, ouvindo aquele relato, nós entendemos do Senhor que Deus estava movendo os nossos corações, ainda quando nós estávamos em São Paulo, muito atarefados com a obra do Senhor, mas dentro da nossa zona de conforto, Deus moveu os nossos corações para vir a esta viagem missionária, que se fosse só para atender esse garoto já teria valido a pena. Meus irmãos, nós entendemos com a história dessa mãe, o relato dessa mãe, que Deus ouve e atende a nossa oração. Não importa onde nós estamos, se estamos numa canoa de madeira, se nós estamos numa casinha de madeira, dentro do Rio Solimões, se estamos num carro, um carro confortável, numa casa confortável, Deus ouve e atende a nossa oração. Nós entendemos através do relato dessa mãe que existem pessoas, existem mães de joelhos, clamando pela misericórdia do Senhor, para enviar alguém para cuidar das nossas crianças aqui no Amazonas. Olá, nós tivemos a nossa primeira viagem aqui para a Amazônia em 2014. Nós havíamos ouvido falar a respeito do barco, a respeito das comunidades, do trabalho, e aí a nossa igreja iniciou uma campanha para a compra do primeiro consultório odontológico que nós viemos trazer esse consultório. Mas quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com uma realidade até então desconhecida. Nós nos deparamos com lugares, famílias, pessoas sem acesso a absolutamente nada. Você consegue imaginar uma criança com cerca de 12, 13, 14 anos de idade que nunca viu um médico, que nunca viu um dentista, que se você entrega uma escova de dente, ela te pergunta para que serve, porque ela nunca teve acesso. E outra coisa, e o mais importante, muitas vezes pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo Jesus. Essa foi a realidade que nós nos deparamos aqui. Eu não sei você, mas eu quando eu estava em São Paulo, eu ouvia falar da Amazônia e eu lembrava de mato, bicho e água. Mas quando nós chegamos aqui, nós entendemos que a Amazônia tem um bem muito mais precioso, que são pessoas e pessoas carecendo do amor de Cristo. Nós somos dentistas por profissão. E nós trabalhamos sempre como voluntários em ações, em projetos das juntas missionárias. Mas nós viemos para o Amazonas sem ter ideia do que Deus desejava para nós aqui. Na nossa primeira viagem, nós estávamos atendendo e a maioria das pessoas vinham para a fila para pegar kits de escova, pasta que nós estávamos entregando. E muitas necessidades. Em um desses atendimentos, nós atendemos um garoto. Ele passou pela manhã, depois ele voltou. Nós não podemos atender criança sem um responsável. E já no finzinho da tarde, quando eu olhei para fora, eu vi aquele garoto novamente na fila. E eu fui lá, me abaixei e perguntei para ele: meu amor, o que é que você está fazendo na fila de novo? Sinceramente, eu achei que aquela criança iria querer um kit e ir embora. Mas a resposta dele para mim foi: estou com muita dor e não posso ir embora com esse dente. E eu falei: olha, traz o papai e a mamãe que a tia te atende. E alguém na fila disse: doutora, esquece, ele não tem ninguém. Aquele garoto, alguém da fila assinou para ele, eu trouxe ele para dentro, coloquei ele na cadeirinha, anestesiei aquela criança, tirei o dentinho dele. Eu tenho certeza que você fica muito feliz, não é, quando o seu dentista diz para você: olha, agora eu vou te anestesiar, vou tirar um dente. Queridos, quando eu terminei aquele atendimento, aquela criança levantou, me deu um abraço tão apertado, um sorriso tão largo, como se eu tivesse dado para ele o maior presente que ele já tinha recebido na vida. Quem já teve dor de dente sabe exatamente o que é. Eu não sei se aquela criança estava com dor de dente há um dia, há um mês, há um ano. Afinal, ele estava sem acesso nenhum à ajuda. Nas comunidades ribeirinhas, a maioria das vezes não há hospitais, não tem farmácia. Mesmo que você tenha o recurso, tenha o dinheiro, você não tem aonde comprar medicamentos. Naquele momento, com o abraço daquela criança, Deus falou claramente ao meu coração que aqueles a qual Ele ama estavam sofrendo. E o que é que eu estava fazendo para mudar essa realidade? Eu nunca mais encontrei essa criança, nunca mais encontrei esse garoto. Mas Deus usou a vida dele para mudar a minha história.
naquele momento eu comecei a me perguntar o que poderia ser feito para mudar tudo isso. Nós retornamos para São Paulo após a viagem, mas o nosso coração ficou aqui. Então, nos meses seguintes, nós começamos a vir várias vezes para cá. Em Lucas 10, a partir do versículo 25, a Bíblia nos conta a história, a parábola, né, de um bom samaritano. Aqui na Amazônia, a maioria das pessoas elas não leem, a maioria das pessoas elas não sabem escrever. Consequentemente, não adianta a gente entregar uma Bíblia para essas pessoas. Nas comunidades não há igrejas, então não adianta nós chamarmos para ir para um culto. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. Eu quero compartilhar com você essa parábola, mas eu quero contar essa história como nós costumamos contar para as crianças numa comunidade ribeirinha. A Bíblia, a palavra de Deus, conta uma história que diz assim: certo homem caminhava pela estrada quando ele é assaltado e toma uma surra. Aqui na Amazônia a gente costuma dizer toma uma peia e deixam ali, ele é largado ali na estrada. Passa alguém conhecedor da palavra, olha e não vê. Olha e não vê são palavras minhas. Para mim, quando nós vemos, nós paramos. E essa pessoa olha e não vê. Passa uma outra pessoa, olha e não vê. A Bíblia nos conta, a palavra de Deus nos conta que um homem, um samaritano, olha, vê, se compadece daquela vida, para, limpa suas feridas, coloca aquele homem em cima de um animal, leva para um local, uma estalagem, um local onde ele pudesse ficar e diz: se algo mais ele precisar, eu volto para pagar. Eu sou cristã há muito tempo, já havia ouvido essa parábola, lido essa parábola muitas vezes. Mas quando eu retornei aqui da Amazônia, essa palavra pulsava o meu coração de uma maneira diferente. Toda vez que eu ouvia, eu dizia: Senhor, eu já vi, eu não posso mais fazer de conta que o problema não é meu. Eu não posso mais passar por essas pessoas e fazer de conta que o problema não é meu. Meus recursos, nossos recursos estão em tuas mãos, nosso tempo está nas tuas mãos, Senhor. Se algo mais o Senhor quiser de nós, nós estamos à sua disposição. E essa começou a ser a nossa oração a Deus. Senhor, se algo mais o Senhor quiser das nossas vidas, nós estamos à sua disposição. E meus irmãos, Deus queria algo mais de nós. Então, no ano de 2016, para a glória de Deus, nós tomamos a decisão de não mais viver os nossos planos, não mais viver os nossos sonhos, mas viver aquilo que Deus havia preparado para nós. Nós deixamos São Paulo e nós viemos para a Amazônia viver tudo aquilo que Deus havia preparado para nós. Hoje nós somos missionários. Nós costumamos dizer que nós somos dentistas por profissão, mas nós somos servos, missionários vocacionados por opção. Nós optamos servir. E nós estamos aqui hoje usando a nossa profissão como uma ferramenta para alcançar essas pessoas para Jesus. Deus tem nos dado o privilégio de não receber nem R$1 por atendimento, mas receber do Senhor o melhor e maior pagamento que nós, servos do Senhor, podemos ter, vidas rendidas aos pés do Senhor. E Deus tem nos dado a oportunidade de viver tantas experiências maravilhosas. Muitas vezes nós estamos tão apegados aos nossos afazeres, nós estamos tão apegados às nossas tarefas, que nós não temos mais compaixão com aqueles que estão ao nosso lado. E nós fazemos como aquele sacerdote, como aquele levita. Nós passamos pelas pessoas, nós não vemos o sofrimento das pessoas e nós simplesmente ignoramos o que está à nossa volta. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui na Amazônia. Deus tem salvado vidas, Deus tem transformado pessoas. Mas isso só tem sido possível porque homens e mulheres têm dedicado a sua vida a pregar o Evangelho aqui. Hoje, nós somos em mais de 100 missionários aqui na região. Jovens de 18 a 50 anos que têm dedicado a sua vida morando numa comunidade ribeirinha. Jovens que deixaram o conforto da sua casa,
que deixaram a comida quentinha da sua mãe, a cama quentinha, e estão morando numa comunidade ribeirinha onde muitas vezes não há luz elétrica, não há água encanada, não tem internet, não tem shopping. Mas comunidades onde existem muitas pessoas carecendo ouvir o amor de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, não fique de fora do que Deus está fazendo no Brasil. Nós estamos vivendo em dias tão difíceis, dias onde o nosso Brasil, o mundo está sendo assolado por desespero. Estamos privados de tantas coisas, estamos sendo privados de estar com as pessoas que nós amamos, estamos sendo privados de abraçar pessoas, estamos sendo privados de nos reunirmos como igreja do Senhor. Mas existe algo que nós não fomos privados e nós temos que aproveitar. Nós não somos privados de viver em intimidade com Deus. Nós não fomos privados de pregar o Evangelho do Senhor. E nesse momento, eu creio que muito mais a necessidade da Igreja do Senhor está presente. A Igreja do Senhor abençoar, levar esperança, levar salvação às pessoas. Os nossos templos estão fechados, mas a Igreja de Cristo está viva e precisa continuar transformando. Então eu quero dizer para você, não fique de fora do que Deus está fazendo. Deus está agindo em todo o mundo. Deus está despertando pessoas a um compromisso com o Senhor. E nós queremos dizer para você, venha conhecer o campo missionário, venha conhecer a Amazônia, ore pelos missionários que estão na Amazônia. Você vai ver aí algumas fotos, alguns vídeos de tudo que tem acontecido aqui. E eu quero dizer para você, não é tempo de nós desanimarmos, não é tempo de nós lamentarmos, é tempo de nós olharmos o nosso alvo, que é Cristo Jesus, pregarmos o amor de Cristo e crermos, Deus está no controle de todas as coisas. E nós não podemos mais atravessar do outro lado. Você e eu devemos ser um bom samaritano dessas pessoas para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Existem pessoas pela qual Cristo morreu e elas estão com dor, estão sofrendo e nós não podemos ficar indiferentes. We were made to be courageous. We were made to be courageous. We were warriors on the front lines, standing up. Maravilhoso para mim participar dessa primeira Trem Saúde, que realmente eu creio que isso vai ser histórico aqui na Amazônia. Como a gente pode trazer a saúde para essas pessoas, ao mesmo tempo pode trazer o amor para elas. A gente pode ser como, na verdade, Jesus pediu para a gente ser como eles. Nós conseguimos fazer todo o atendimento completo, de uma forma integral. Desde cirurgia, a parte periodontal, a parte de dentísticas, é feito completamente mesmo o atendimento nas crianças. Isso aqui é de extrema importância, porque muitas pessoas ficam com dor, muitas crianças ficam com dor, ou então até mesmo alguma cárie que vai evoluindo e pode perder o dente, perde 1, 2, 3. Eles não têm nenhum recurso, nenhum atendimento. Isso para nós é muito bom, porque na cidade de Quari um dente está custando 60, 80 reais para ser extraído, né? E aqui eles fazem todo esse trabalho. Nós atendemos em média, assim, por comunidade, 20, 30 crianças, prescrevendo, já trazemos os medicamentos, orientamos. As maiores doenças que encontramos relacionadas à falta mesmo de higiene, precariedade, então muitas doenças de pele, parasitoses, intestinais. Então a gente consegue diagnosticar e tratar a maioria dos casos. Estamos vendo pessoas se convertendo, pessoas tendo seus futuros mudados e a palavra de Deus tem sido pregada. Cada pessoa que vem para um atendimento tem uma história
E as crianças, assim, têm me tocado muito. Muitas crianças com histórico de abandono, os pais foram embora, eles moram com outras pessoas da comunidade. Deus está usando, assim, essas situações que nós estamos encontrando, essas pessoas, para me mostrar que eu preciso olhar mais em volta e não olhar somente de uma maneira técnica, né? De uma maneira só profissional, mas que eu lido com seres humanos que precisam de amor, que precisam da graça do Senhor, que precisam de um cuidado muito maior do que só o cuidado dos dentes. Me emociona poder ter a oportunidade de ter uma profissão que eu possa oferecer alguma coisa a alguém que precise. Eu estou voltando muito mais rica no sentido de vida mesmo, né? Porque aqui a nossa experiência é de vida na vida. E isso que realmente nos alegra e certamente alegra o coração de Deus. Preciso passar para os outros o que eu vi aqui e o quão é importante, o quanto a gente precisa apoiar e investir nos missionários, porque eles realmente estão dando tudo o que tem, estão dando a vida deles, né? A gente faz muito pouco quando a gente está lá, sentado, na nossa igreja, confortável, com ar-condicionado, né? E é outra realidade. A gente precisa pagar o preço de manter essas pessoas aqui, né?